Boa tarde, estamos começando mais uma sexta-feira de live por aqui. Quem já me conhece já tá sabendo que eu tenho feito lives toda sexta-feira, meio-dia. E esse propósito de fazer as lives às sextas-feiras começou do propósito de oferecer conteúdos para as pessoas na área de família. E o tema que nós vamos estar trabalhando aqui, aproveitando o mês de janeiro, é o Janeiro Branco. O Janeiro Branco fala muito aí da saúde mental de todos nós. No ano passado, eu também fiz lives no Janeiro Branco e eu abordei outros temas com profissionais de áreas diferentes, que eu vou estar colocando lá no YouTube. E esse ano convidei outros profissionais, né, para a gente estar abordando aí sobre a saúde mental, que é tão necessário. E eu sempre puxando um pouquinho para o lado da família, como a gente conciliar tantas coisas. E falando de saúde mental, o convidado especial, né? Hoje nós vamos falar sobre saúde mental dos militares, essa preocupação com essa profissão. No início do mês falei que eu iria chamar profissionais que é uma profissão muito desafiadora, e os profissionais desse mês, né, chamei esses profissionais, e os militares talvez sejam os primeiros da linha aí que estão de frente de tantos conflitos, de tantas coisas, e precisa estar cuidando da sua saúde mental e conciliando aí com a família. E eu quero apresentar agora para vocês, né, o Coronel Ramalho, que vai estar aqui conversando com a gente, dando dicas de como um militar pode aí cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua família. E eu preciso dizer que o tema também tem muito a ver comigo, né? Meu marido também militar, da reserva, né? Só que meu marido tem da reserva 2 anos. E ontem mesmo estive lá no quartel, né? A gente é dependente lá da área da saúde e fiz até um videozinho de lá, falando um pouquinho, né, dessa trajetória da vida militar, o quanto é difícil e o quanto nós precisamos respeitar os militares, né? As pessoas veem o militar apenas individual, mas por trás de cada militar tem uma família ali que está batalhando, sofrendo, e nós vamos falar disso hoje. Então, quero convidar já aqui o coronel. Eu conheci o Coronel Ramalho em um grupo de oração. Ele é um coronel da Polícia Militar, né, daqui de Minas Gerais. Ele é casado com a Cristina. Quero agradecer, estou aqui apresentando o senhor aí para as pessoas que estão nos ouvindo. E para mim é uma honra, né, poder estar aqui conversando com o senhor sobre esse tema, né, que tem tudo a ver aqui com o senhor, comigo, com as nossas vidas pessoais, né, da família militar. Então, aqui terminando a minha apresentação, vou passar para o senhor aí dar com os cumprimentos, né, as pessoas. O coronel, ele é da reserva há 14 anos, ele é casado, tem 2 filhos, um já é casado, o coronel já até é avô, né, de uma netinha, já está com a outra filha para casar, e para nós é uma alegria tê-lo aqui. O coronel mora atualmente em Tupaciguara, e ele trabalha, né, com a área da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, e tem sido, né, está servindo ainda aí a sociedade, e paralelamente serve também com a espiritualidade, né, na área espiritual também. O coronel é também pastor, ele vai poder falar um pouquinho aí dele, e para nós é uma alegria muito grande, coronel, ter o senhor aqui. Gostaria que o senhor cumprimentasse aí dessas boas-vindas, né, para quem está ouvindo. E muita gente está aí curioso para ouvir um pouquinho do senhor, as dicas que o senhor tem a nos dizer nessa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço, viu, Ana? Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Já tem gente também aqui de Tupaciguara nos assistindo, viu, Ana? Pode mandar um abraço aí para todos do Tupaciguara. Eu compartilhei o link lá no Instagram. É verdade. Ótimo. Um assunto relevante, né, Ana? Que quando fui desafiado por você, eu fiquei imaginando o que a gente poderia tratar aqui. É claro que nós vamos dar uma direcionada para o público militar em geral, das forças de segurança, mas todas as dicas que nós vamos passar aqui com certeza servem para todos aqueles que estão nos assistindo, independente da condição profissional.
Nós vamos falar sobre os militares, até porque nós temos que entender, para aqueles que não têm experiência com a carreira militar, que por detrás daquela farda, por detrás daquele treinamento, existe um ser humano que vem com as suas experiências, de suas tradições, de sua família, de experiência inclusive de abandono, experiências de violência que viveram na sua tenra idade. Então não há uma diferença, há sim uma preparação diferente. E cada um daqueles que compõem as forças de segurança, sejam homens e mulheres, estão sujeitos a situações diversas e são impactados muitas vezes pelo dia a dia, que são coisas muito complexas que vivem os integrantes das forças de segurança. Eu estendo aí também aos integrantes das polícias civil, polícia penal, né, as polícias rodoviária federal, polícia federal, enfim, polícias legislativas que existem no nosso contexto nacional. Todos esses servidores estão sujeitos a essas situações. Então, achei muito oportuno, estou desafiado, mas eu tenho um bom testemunho para contar também de histórias de grande relevância e de grandes conquistas dentro da carreira profissional em relação aos meus companheiros com os quais eu trabalhei junto. Então, você pode conduzir aí, eu agradeço, que Deus abençoe, tá? O currículo aí é grande, mas é muita experiência alcançada durante muitos anos, né? E com certeza nós vamos poder aí contribuir para todos vocês que estão nos assistindo de uma forma direta. A boa notícia que eu tenho para dar para você, Ana, é que eu hoje estou em São Paulo, estou aqui em Ibertioga. Você está aí na minha terra e eu estou aqui na tua terra. Verdade. Inclusive, né, quero agradecer até a participação do coronel, porque quando eu convidei ele, né, ele está nos dias de recesso. Ele está com a família de recesso, tirou esse tempinho do meio-dia, né, para estar aqui conversando com a gente. Então, eu agradeço muito, duplamente, né, pelo convite, pela participação e ainda disponibilizar esse tempo aí, né, com a família. E eu quero, né, à medida que o senhor for conversando com a gente, eu vou estar lendo algumas mensagens, né? Tenho Isso, aqui já um importante. participante que colocou aqui, ó. A área da psiquiatria do Hospital Militar de BH está superlotado. Muitos militares doentes psicologicamente. Então, e é sobre isso que a gente vai estar falando, né? Assim, ao mesmo tempo que o assunto diz respeito aos militares, mas o assunto também diz respeito à sociedade, né? Porque esse tema da saúde mental, ele é estendido a toda a comunidade, incluindo os militares, e é até bom nós estarmos conversando aqui até de que forma a sociedade também possa ver os militares também de forma diferente, né? Como o senhor falou aí, bem dito mesmo, bem falado, porque as pessoas esquecem que por trás de todo militar existe uma família. Eu, como família também, né? Meu marido coronel e da reserva, então, assim, é muitos anos de dedicação que os militares dão ao quartel, ao seu trabalho, e muitas vezes a família fica, muitas vezes sacrificada, sofrendo duas vezes, né? De ver também os comentários da sociedade, as pessoas, às vezes, não olhando para esse lado humano que todo militar tem. Então, hoje aqui eu convidei o coronel para estar falando justamente disso, e eu pedi para o coronel separar aí, entre tantas experiências que ele tem, 5 dicas, né? Para ele estar trazendo hoje aqui 5 dicas do que ele pode dizer ao longo de todo esse tempo de carreira, de trabalho, e aí ele ainda continua envolvido, né, com muitos militares, porque ninguém deixa a farda, né, coronel? Ninguém deixa. Então, eu gostaria que o coronel agora, né, desse essas primeira dica aí para trabalhar esse tema, incluindo a sua experiência, né? Coisas que você, né, viveu aí, que o senhor viveu nesse período para nós. Maravilha. Então, de verdade, assim, eu acho que a grande experiência que eu preciso contar, até para preparar o caminho das dicas, é o que aconteceu comigo aqui em Uberlândia. Tupaciguara, nós estamos a 60 quilômetros de Uberlândia. Eu tive a oportunidade de comandar um dos batalhões, que Uberlândia é uma cidade muito grande, então eu tive a oportunidade de comandar o 32º Batalhão em Uberlândia. E, na época, como que eu procedia? Quando eu chegava em uma nova cidade para assumir o comando de uma fração, seja ela em qualquer nível, eu primeiro ia conhecer realmente a cidade, ia conhecer a minha tropa,
Eu, às vezes, chegava, não dizia para ninguém que eu estava na cidade, e mesmo em trajes civis eu rodava a cidade, procurava ver alguma atuação dos meus companheiros, mesmo que eles ainda não me conhecessem. E depois que eu assumia, aí, fardado, com viatura e tudo mais, eu ia conhecer a tropa e a estrutura organizacional daquele batalhão que eu estava assumindo. E aconteceu isso em Uberlândia, eu fui muito intencional em realizar isso. Acontece que nos primeiros dias eu peguei o meu motorista e a viatura e comecei a conhecer as companhias descentralizadas. E fui numa das companhias, que é a 171 CIA, que é no centro da cidade, e fui conhecer. Quando eu cheguei na companhia, havia lá os militares que estavam de plantão, etc. O comandante da companhia me recebeu e o telefone tocou naquele momento. E quando aquele telefone tocou, o militar que estava na sala de operações atendeu e chamou o tenente, o comandante da companhia. Falou assim: tenente, eu estou aqui com uma pessoa que ela está ligando para agradecer um serviço prestado pela Polícia Militar. Aí, ao invés do tenente atender, eu falei: não, deixa que eu atendo. Aí eu fui lá e atendi o telefone. Aí a senhora que estava do lado de lá, ela fez menção de uma ocorrência, uma questão de violência intrafamiliar, cujos militares que estiveram lá adotaram as providências corretíssimas. Ela estava muito grata, porque ninguém foi conduzido, a situação foi resolvida, e ela citou o nome de um militar, do militar. Eu vou falar um nome que não é o nome do rapaz mesmo, para evitar constrangimento, porque isso daqui vai para o YouTube. Vamos falar, o soldado que ela citou, só me lembro do nome do soldado José. Vamos dizer assim, é um nome fictício, não é o nome do rapaz. O que aconteceu? Aconteceu que, durante aquele telefonema, eu passei para o sargento, falei: anota o nome, nós vamos fazer uma menção elogiosa escrita para os integrantes da guarnição. Beleza. Terminei ali, fui fazer outras coisas, terminou o dia, voltei para casa. No outro dia, pela manhã, o motorista, novamente, nós nos encontramos e fomos conhecer as outras companhias. No caminho de uma outra companhia, a rede rádio da viatura chamou atenção para uma ocorrência envolvendo militar. Agressão vias de fato entre esposa e esposo. E aí eu fui para o local, falei com o motorista, falei: não, vamos desviar o caminho, eu quero ir lá nessa ocorrência. Eu gostava muito de estar na rua, né, presente junto com a minha tropa. Quando chega lá, o militar estava em vias de fato, uma ocorrência de agressão entre um e outro, esposo e esposo, e por incrível que pareça, Ana, e nós que todos estamos assistindo, o militar que estava ali agredindo e sendo vítima de agressão era o soldado José. O mesmo que no dia anterior eu tinha recebido um contato elogiando a atuação dele na ocorrência de violência intrafamiliar. Parece coincidência? Parece não. É providência de Deus. Porque terminamos ali da mesma forma, eu intervi na ocorrência, chamei ele para conversar, chamei ela para conversar, eles voltaram às pazes, pediram perdão, eu não fiz a ocorrência conduzindo ninguém, falei com os militares que estavam lá na condução da ocorrência, falei: não vão conduzir ninguém, vamos resolver o problema aqui. Porque é possível isso, a gente faz isso em locais de ocorrência, que é a solução local, evitando aí um transtorno de uma condução, uma prisão, etc. Ok. Bom, terminada ali, eu fui para a viatura novamente, aí eu posso citar o nome que o meu motorista aí ele até hoje está, inclusive mora em Tupaciguara. Hoje o sargento Macedo, era o cabo Macedo na época, era o meu motorista. E ele, na hora que eu sentei na viatura, ele já percebeu que eu tinha liberdade de comunicação, e isso daí é uma dica que eu já vou começar a dar, porque a comunicação realmente, conforme até a Bíblia nos ensina, né, uma palavra branda, uma comunicação saudável, vai fazer toda a diferença no enfrentamento da situação, dos desvios, dos transtornos psicológicos ou psiquiátricos, assim como nós estamos tratando aqui. Quando eu sentei, a gente partiu para o outro caminho que a gente ia, o cabo Macedo virou para mim e falou assim: comandante. Olha como que ele falou, Ana, que interessante. Comandante. E ele sabia do fato no dia anterior, porque ele estava me acompanhando o tempo todo. Ele sabia que era o José que estava envolvido nas duas ocorrências. Ele falou assim: comandante, a gente resolve o problema de todo mundo, mas a gente não consegue resolver os nossos próprios problemas. E aquilo bomba no meu coração.
A gente está orando, e a gente está pedindo a Deus uma direção, e na época eu orava para que Deus me desse sabedoria para exercer o comando do batalhão, e aquilo ali bombeou meu coração, não sabia, fiquei pensando, meu Deus, o que fazer? Fui para casa, terminou o expediente, eu tenho o hábito, né, de estar sempre de oração, acabei de orar aqui com a minha esposa aqui na cama, antes da gente ir para os nossos momentos, e de mãos dadas, porque eu creio que essa oração é a oração mais forte que um homem e mulher pode fazer, a oração com o seu cônjuge, de mãos dadas em concordância. E eu faço isso rotineiramente. E eu fiz aquela noite, orei e falei, Deus, me dá uma direção, eu preciso entender o que eu posso fazer para ter algo palpável para a vida daqueles que estão sob meu comando. Naquela noite, Ana, eu tive um sonho. Eu não sei se foi um sonho, se foi uma visão, mas ela foi muito clara. Como que foi o sonho? Eu estava à beira de uma lagoa imensa, muito larga, e ao meu lado eu me lembro que o Macedo estava e tinham outros militares também junto comigo, que eu não me lembro quem eram. E dentro da lagoa, que era muito funda, tinha um militar fardado e um redemoinho na água, e sugando aquele militar para baixo. Aquilo foi um sonho, foi uma visão, não sei. Só sei que aí, o que nós vamos fazer? Aquele negócio todo. Aí apareceu alguém com uma corda e nós lançamos a corda e resgatamos o militar. E aí eu acordei. E aí, naquele momento, eu até me emociono por isso, o Espírito de Deus falou ao meu coração. E nós criamos um programa dentro do batalhão, que se tornou um programa da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O programa hoje nem chama esse nome, até porque ele tornou um programa da organizacional. E na época nós criamos o programa Plenitude, para tratar um militar que estava passando por alguma situação de uso de drogas e álcool, problemas psicológicos, psiquiátricos, problemas familiares, com o uso da capelania. Nós instituímos a capelania e também criamos uma patrulha com 2 militares cristãos. Né? Eu treinei essas 2 pessoas, depois eu incluí mais uma policial feminina, porque nós vimos que tinha muita necessidade de acesso às mulheres, até porque é uma questão família, né? Tudo acontece na família, é uma das dicas que eu vou dar também, já estou adiantando, depois a gente comenta. Família é fundamental para sucesso de qualquer tipo de tratamento e qualquer tipo de terapia. E eu acredito muito nisso, porque eu vivi isso nesse programa Plenitude, a tratativa com a questão espiritual, com a questão física e emocional também, cuidar de todas essas áreas. O certo é que quando havia, por exemplo, a perda de um ente querido, de um militar, essa equipe ia lá em ato contínuo, fosse qual hora que acontecesse o fato, essa equipe ia lá, dava a primeira intervenção, depois entrava o serviço de capelania e o próprio comando do batalhão com as ações relacionadas, de encaminhamentos, etc. E nascimento também de filhos, que é um momento muito alegre, mas também precisa de uma presença. E outras situações, né? Violência, casamentos que estavam sendo desfeitos, uso exagerado de drogas. Vou ser sincero com você, isso a partir do momento que os militares tomaram confiança no comandante e na capelania e no programa Plenitude, eles se apresentaram, porque muitos estavam usando drogas escondidas dentro de casa e se apresentaram pedindo ajuda. Então foi um tempo realmente de muita vitória, muitas vitórias. Até hoje, quando eu vou ali em Uberlândia, eu encontro com alguns militares, eles vêm e pulam no meu pescoço para agradecer. Estão na reserva hoje, muitos estão indo para a reserva hoje, depois de serem libertos das drogas, restaurarem seus lares. Foram muitos os testemunhos, muitos testemunhos. E eu fiz uma oração também, numa certa ocasião, Ana, que eu pedi a Deus para que Ele nunca me desse, não permitisse que eu carregasse alça de caixão de algum companheiro meu em serviço, ou de outra maneira. Na verdade, eu fiz essa oração para assim, Deus, eu não quero carregar alça de caixão de militar que está sob meu comando. E o programa Plenitude rodando na alta. Acontece que um dia, lá, 1h da manhã, o tenente que estava de serviço, comandando a equipe, ele me liga, porque eu autorizava eles a me ligar diretamente, e disse para mim o seguinte, olha, comandante, não tenho uma boa notícia para dar para o senhor.
desculpa incomodá-lo, mas o soldado, não vou citar o nome, o soldado João acabou de dar um tiro na cabeça na casa dele. Aquilo eu fiquei muito chateado. Aí eu levantei como todo homem cristão, e aqui nós estamos falando também para homens e mulheres cristãs, eu fui para a posição que devia estar, de oração, orando pela vida, e 6 horas da manhã o telefone toca novamente, ele havia falecido. Eu fiquei muito chateado com aquilo. Falei, Deus, eu fiz uma oração, e o Senhor não a respondeu da maneira que eu queria, mas em tudo eu dou graças ao Senhor. Bom, fomos para o enterro de um militar vítima de autoextermínio, não tem honras militares, não tem toque de silêncio, não tem entrega de bandeira, não tem nada. E nós fizemos ali, eu dei uma palavra muito difícil, diga de passagem, e naquela hora, na hora que saiu, o caixão foi para ser conduzido para a urna, eu peguei numa das pontas, e peguei na ponta da frente, e eram 6 pessoas carregando, né? E aí, naquela hora, e talvez você que está nos assistindo não tenha passado por essa experiência que eu passei, naquela hora o Espírito Santo de Deus falou comigo. O que é o Espírito Santo de Deus falar conosco? É uma testificação. E o Espírito de Deus falou comigo assim, olha para trás. E eu olhei para trás. Os outros 5 militares que estavam carregando as alças dos caixões eram militares que estavam passando por problemas de uso de drogas, de álcool, problemas de relacionamentos intrafamiliar, problemas de saúde, psiquiátrica, e eles estavam sendo acolhidos no programa. E alguns com muita resistência ainda, pelo fato de tudo ser muito novo dentro da Polícia Militar. A maioria dos comandos nunca fez isso. Na verdade, não havia esse histórico. Isso virou história dentro da Polícia Militar, que até hoje muitos continuam nessa mesma senda. E isso tudo para a glória de Deus que eu falo isso. E aqueles militares ali, eles a partir daquele momento fatídico, difícil, eles se ingressaram, né, por iniciativa própria no programa e foram abençoados. Até hoje estão aí vivos, muitos na reserva, ativos. Então essa experiência, ela abre muito espaço para a nossa conversa. Eu queria que você tivesse aí, ou quiser fazer algum comentário, ou fazer alguma pergunta, ou alguma coisa que foi colocada aí nos comentários. Eu vou ler aqui que tem uns. Mas eu quero dizer assim, o quanto que é importante o quartel ter esses projetos mesmo. Eu, enquanto familiar, né? Eu lembro de quando eu também fui muito acolhida pelo quartel, quando nasceu meu segundo filho. E o meu segundo filho nasceu com um problema, ele tem paralisia cerebral. E eu lembro que quando ele nasceu antes do tempo. Então, eu de fora, né, morando, eu sou de Paulista, morando em Minas, o Cleiton, meu marido, também do Rio de Janeiro. Então, na época, a gente era um pouco tempo chegado aqui, uns 2 anos que a gente estava. Não conhecia muita gente, e o nosso filho nasceu com aquele problema. E eu lembro de que quando a gente estava no hospital aqui, ele foi transferido para a UTI de Belo Horizonte, e eu não tinha ninguém para me levar para casa. E aí quem nos acolheu foi o quartel. E eu lembro do coronel, assim como o senhor está falando de acolhimentos aí na área da saúde, eu lembro que quem me levou para casa foi o coronel. O coronel foi, acompanhou lá no hospital, meu marido teve que ir para Belo Horizonte levar ele para o hospital lá, e o coronel que me levou para casa. Então, assim, e são coisas que a gente não esquece. E o quanto o quartel precisa mesmo ter esses acolhimentos, porque com esses acolhimentos de diferentes problemas, né, a saúde mental ela é afetada de diversas formas, por diversas portas, né? E é muito importante esse projeto que o senhor abriu aí, né, nesse quartel, e o quanto que transforma a vida das pessoas e, vamos dizer, até prevenção. Alguns casos já são avançados, outros casos é a prevenção, né? Eu tenho aqui o Bruno, que está aqui assistindo a live, ele colocou, infelizmente, Ana, não só nos cursos de formação policial, mas também ao longo da carreira, pós-formação, os profissionais são alvo de perseguição sem limites, que também é outra dificuldade, né, dos militares. Ele colocou aqui, na minha opinião, os cursos de formação policiais precisam ser revistos,
e reprogramados a serem acontecidos situações que afetam muito o psicológico dos seus alunos. Isso ele está colocando desde a preparação, o cuidado aí, desde a época da preparação dos militares, né? Porque, Sim. como nós falamos, todos estão sujeitos a problemas. E eu quero, né, agora, diante dessa história, tem muitas dicas, né? Diante dessa história, que é um dos vários exemplos, né, que o senhor tem vivido, que a gente pode comentar como que esses militares podem ser trabalhados, né, nessa área aí da saúde mental. Sem O senhor pode dúvida. comentar a primeira dica, né, que o senhor tem a nos A dizer? questão da formação, ela assim, é um desafio enorme, né? Porque ao mesmo tempo que os militares têm que ser levados ao extremo na formação, para que no dia a dia, porque o dia a dia não brinca, né? A verdade não adianta. Eu que trabalhei em Belo Horizonte, por exemplo, você mora aí na região metropolitana, sabe dos desafios, estive aí nos aglomerados aí da Pedreira Prado Lopes, por exemplo, não dá para entrar mais ou menos nesses lugares. Então, assim, tem que treinar, tem que submeter a pessoa a um esforço máximo mesmo. Mas a questão talvez não esteja aí. A mudança dos currículos, elas estão acontecendo, eu tenho acompanhado, inclusive, fruto de todos esses investimentos que têm sido feitos. Ainda há muito que melhorar, não tenho dúvida nenhuma, mas a gente precisa realmente tomar mais outras providências. Mas em questão de dicas, a primeira dica que, sem dúvida nenhuma, Deus acima de todas as coisas. Nós vamos colocando Deus acima de todas as coisas, porque eu acredito que todos que estamos assistindo compreendem isso, mesmo que estiver alguém aqui que não tem uma fé cristã, mas existe alguém, um designer inteligente que criou todas as coisas e Verdade. sustenta todas as coisas. A partir daí as profissões são criadas, né? O psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, a farmácia bioquímica, tudo isso com estudos tremendos que têm apontado para as coisas tremendas, inclusive com bons tratamentos que trazem resultados. Havia uma resistência muito grande, por exemplo, dentro das corporações em relação a ir nos gabinetes dos psicólogos, para você ter uma ideia, muito grande. Dentro das escolas de formação, quando um aluno era chamado por uma psicóloga, você podia saber, ia virar bullying, motivo de gozação. Né? Então, assim, isso foi quebrado. Vocês, inclusive, profissionais da psicologia, quebraram isso com uma ação realmente de qualidade, de excelência. Então, uma das primeiras dicas que eu passo, sem dúvida nenhuma, é o papel da família. A família também tem que ser tratada. Então não dá para a gente, quando o programa Plenitude foi instituído, nós não. Por que eu acresci no efetivo da patrulha de atendimento multidisciplinar, a PAM, a uma policial feminina? Porque havia necessidade de integrar também a esposa, muitas vezes, que a maioria dos casos os militares são masculinos, então tinha que integrar a esposa, às vezes a mãe, as filhas, que estavam passando também os mesmos desafios. Então, o ápice de tudo é a família. A família é o primeiro grande projeto de Deus para a solução. E, ao mesmo tempo, é o maior campo de batalha que nós temos. Então, do mesmo jeito que o desafio é grande dentro da família, é também o lugar de honra de Deus para solução e encaminhamento das questões. Por isso que nós valorizamos muito a família. Muito, mas muito mesmo. Nós não brincamos com esse aspecto. Então, há de ter e paralelamente a isto, a gente dá a segunda dica, que é a comunicação saudável. Uma comunicação realmente que ela aconteça dentro do lar, mas para o caso dos profissionais da área de segurança, que vai também ser compreendido por qualquer um, a comunicação e amigos. Nós precisamos ter amizades sólidas, e muitas vezes a farda nos impede disso, de ter amizades sólidas que a gente possa conversar e falar real. Na verdade, Ana, não tem que economizar com isso. Eu creio que você trabalha muito isso dentro dos seus atendimentos. A pessoa está passando por um problema, ainda que no início, vamos falar até no aspecto preventivo da coisa, tem que ter alguém que tenha confiança para comunicar. Comunicar para que tenha apoio, para que tenha realmente alguém que possa te dar uma sugestão e te dar força para você ser encaminhado até para um profissional da área da saúde, não ficar temendo quanto a isso. Então, são coisas assim fundamentais. Família, prioridade na nossa ação. E comunicação. Você não pode ter medo de falar, principalmente
o problema da hierarquia. Você está me assistindo agora, é um profissional de segurança, está no início da sua carreira, você não tem que ter medo de falar com o seu comandante direto que você está passando uma situação. Às vezes, situações de relações bem complexas dentro da família, entre marido e mulher, isso gera... porque o que nós entendemos? Entendemos que o militar bem acolhido dentro da sua família, resolvido os seus problemas, ele ia tratar bem as suas ocorrências. E para você ter uma ideia, o advento do programa Plenitude, o número de inquéritos de violência policial caiu drasticamente. Foi uma inversão de valores. Cresceu o número de prisões e apreensões e decresceu o número de atos de violência em ocorrência de policiais militares. Então foi uma coisa assim, intensa e tremenda. Entendeu? Tem mais algum comentário? Esses pontos, eu vou ler aqui um, mas esses pontos que o senhor falou, né, eu acho que a primeira dica, falando sobre a família, é importante demais, porque é o tempo que o militar tem, ou ele está no trabalho, ou ele está na família. Não importa se ele é casado, solteiro, a influência familiar é muito grande. Onde ele vai, ele carrega a família. A gente não se separa da família. Onde a gente vai, a gente leva a família dentro da gente. E se aquelas relações familiares não estiver bem, a pessoa tem a tendência de levar o seu próprio conceito. Então, se ele está lá com raiva de algum membro da família, vamos pensar, está vivendo seus conflitos, ele vai levar essa confusão lá para o ambiente de trabalho, vai interpretar mal as coisas que é dito. Se ele lá em casa está vivendo uma situação de humilhação, né, que é muito difícil para um militar, né, viver essa condição dentro da casa. Então, a falta de respeito da esposa, dos filhos e vice-versa, né? É muito difícil viver isso. E ele vai trabalhar já com a carga muito pesada e isso atrapalha. Então, a estar bem com a sua família é ponto número 1, porque ele precisa sair de casa já para o trabalho bem, né? E vice-versa, voltar do trabalho bem, mas geralmente a família é onde tem a recarga, né? Onde vai ser recarregada as baterias. Se a família for um lugar onde está tendo mais confusão, né? E eu coloquei, aqui tem o Bruno falando, ó, coronel, mas já li no curso, eu acho que é curso, o aluno já observava tremenda dificuldade, barreira de comunicação do aluno com o superior. Tem outro que colocou, Augusto, sou militar e tive o privilégio de entrar na PM, quando o coronel era comandante do 14 Ipatinga em 2009. Nos 15 anos de profissão, eu conheci poucos comandantes como o Coronel Ramalho. Ele nos acolheu como filho. É isso mesmo, né, Coronel? Eu mesmo, né, meu filho tem 21 anos, eu nunca esqueço do que o Coronel fez, né, para minha vida. E, com certeza, todos aqueles que passam, é um diferencial, né, que o comandante tem, aí o senhor colocou aí da comunicação, eu acho que os militares, principalmente dentro da questão da hierarquia, precisa melhorar e ter uma boa comunicação, porque a comunicação é a base para resolver qualquer conflito. Se a comunicação não está bem, né, dificulta muitas coisas, né, Coronel? Então, aí tem o comentário, o senhor está né, Deus abençoe, parabéns aí com o testemunho de tanto tempo atrás, ainda fala, né? Ainda falando hoje. Né? Muito bem. E o outro item que o senhor falou do primeiro, que é a família. Segundo, o senhor falou de comunicação, o quanto que é importante, né? A pessoa ter problemas, e dentro do ambiente militar existe muita, vamos dizer, um pouco de competição. E muitos militares não querem falar dos seus problemas, ou que seja o superior, ou para o colega de igual, muitas vezes segura os problemas e a tendência é os problemas aumentarem. Então, a comunicação, como o senhor deu de dica, precisa ser falada, precisa encontrar amigos. E o terceiro aí que o senhor falou, pode encaixar no terceiro, seria as amizades, que precisa a gente ter bons amigos, né? O senhor teve amigos nessa trajetória que te ajudaram, que te ampararam também, que eu vejo que o senhor foi amigo de outros, mas o senhor lembra de amigos que te com ajudaram? certeza.
Esse talvez seja o diferencial, porque a colocação aí, acho que do Bruno Furro, ele fala que há uma dificuldade, né? Principalmente na época quando nós estamos como alunos dos diversos cursos das corporações, de ter essa comunicação com o superior. Mas a certeza que eu tenho, assim, convivendo dentro do curso como aluno, depois como instrutor também, que sempre tem uma figura ali dentro, um sargento, que é o monitor, ou um professor, que dá essa liberdade de comunicação. Às vezes você tem lá um comandante de companhia que ele é turrão, que ele só é sim senhor, não senhor. E desse daí talvez você não consiga realmente alcançar, mas tem outros ali que tem abertura. Então você tem. E também entre os próprios colegas. Né? Eu não tenho dúvida que o sucesso que eu alcancei na carreira foi disso. Nós tínhamos um grupo de amigos lá na academia de polícia, até hoje nós somos amigos, né? Fizemos tudo junto, trabalho juntos, sofrimos juntos, chorávamos juntos, nos alegrávamos juntos. Então isso é importante, fundamental. Mas amizades saudáveis, porque também, ô Ana, nós temos também no nosso meio, como em todos os ambientes, pessoas que não estão dispostas a nos ajudar. Esse filtro tem que ser feito com muita coerência, com muita cautela, com muita sabedoria, porque senão você se abre para alguém que não está preparado. Aí o cara vai te dar uns conselhos que não são muito aceitáveis e não vão trazer muito benefício para a sua vida. Então, por isso, você tem que fazer essa separação. Então, isso daí, para mim, é fundamental nesse momento. É, Né? Família, comunicação, amizades saudáveis. E também a gente pode... o Bruno está aqui, o Coronel Bruno está aqui falando que ele nasceu, ele está aqui comentando esses assuntos, né, de formação, de militar, porque ele está dizendo aqui que ele praticamente nasceu dentro do quartel. O avô e o pai dele são coronéis da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele fez o curso, mas pediu baixa por fatores psicológicos. Talvez é o fato do que ele está dizendo, né, da formação, do que foi exigido, né? Então isso realmente dificultou ele. Talvez porque eu até falo, Bruno, né, já que você disse que teve o vô, o pai, né, tudo na carreira militar, eu te falo assim, com certeza já vem com um histórico aí, né, de família que muitas vezes, né, tendo pai, vô, muitas vezes tem esses homens muito dedicados ao trabalho, talvez Bruno passou aí muita dificuldade da falta, né? Talvez da figura do pai em casa, do avô em casa, porque são homens que dedicam muito. E o que a gente falou aqui como primeira dica, Bruno, talvez venha até para dizer isso mesmo, porque o militar, ele tem a tendência realmente de trabalhar dedicado à sociedade, à pátria, né, ao quartel, e precisa, como primeira dica, realmente dar essa atenção à família. Porque lá no final da carreira, né, coronel, o coronel já está aqui, já na reserva, o que ficou de todo o trabalho? O que fica? Fica essas duas coisas que o senhor falou. Primeiro, ficou a família. Depois de todo o trabalho, quem fica com o militar é a família que ele cuidou ao longo da jornada. Segundo, o que fica depois da reserva? Os amigos, que é a segunda dica que o senhor deu, né? Durante a carreira, cuidar da família e cuidar dos amigos, porque são as coisas que vão permanecer, vão ajudar a sustentar a carreira e ajudam pós-carreira, né? São dois fatores que o senhor colocou importantíssimos, né? Sem dúvida. Isso é fundamental. E eu conheço toda a família, né? Eu, inclusive, tinha um colega de turma que é da família Furro também. Eles são, todos eles, ligados aí, muitos coronéis, mas certeza que a experiência do Augusto possa ter sido essa, né? E daí é uma cobrança pior, no caso do Augusto é a cobrança, porque são muitos oficiais superiores na família Furro, então vem aquele negócio, você também tem que ser. Então eu sei que Deus está abençoando o Bruno e na vida dele, com certeza. Tem uma experiência dessa de família para contar também nessa questão do pai presente e ausente ao mesmo tempo. Eu não sei como é que você chama isso na psicologia. A família é constituída mesmo, tem o pai, tem a mãe, tudo certinho. E um grande homem, um grande coronel, não vou citar o nome também, o homem foi comandante-geral da Polícia Militar. Para você ter uma ideia, é o padrão de acabamento, né? A gente às vezes estava em casa, na época eu era major, chegava lá um e-mail na intranet dele, 8 horas da noite, 9 horas da noite, para fazer alguma coisa que amanhã cedo. Então o cara não parava. Aí um dia ele chegou em casa na hora do almoço
Isso foi lá em Lavras, quando eu era subcomandante do 8º Batalhão em Lavras. Quando ele contou isso abertamente. Por isso que é importante, o cara era coronel, ele era comandante lá em Lavras, e ele contou isso para nós, os oficiais, como experiência para que nós não passássemos pelo mesmo caminho que ele estava passando. Ele falou que chegou para almoçar em casa um dia, a esposa dele falou assim, olha, hoje você chega mais cedo, porque a nossa filha vai trazer o namorado dela. Já foi um choque para ele, porque a menina tinha 14 anos. Hum, Ele não hum. percebeu que ela estava crescendo. Beleza. Ela ele ouviu aquilo, falou, beleza, fazer o quê, né? Almoçou, terminou, voltou para o expediente. Quando foi 18 horas, ele retornou, tomou banho, tirou a roupa, tirou a farda. Lá para as 19h30 chegou o namorado. Esse coronel, na época, ele tinha em torno de 45 anos de idade. Quando o namorado entra na porta da casa dele, e aí foi o susto grande, porque o namorado da filha dele de 14 anos tinha 42 anos. Meu 42. Deus, Aí, Ana, a Coronel. pergunta que não quer calar. Aquela menina estava querendo um namorado ou estava querendo um pai? Você me responda isso, por favor. Certeza, Coronel, muito claro. Ela estava querendo um pai, Estava querendo um uma pai. presença de pai. Gente, a idade. Tem O pai lógica? estava escrito assim, né? Da pra filha. Se ele pegou isso, né? Exatamente. Ele pegou e restaurou essa situação a tempo ainda de evitar aquele mal maior. Com Então certeza. é isso, né? E A isso que nós família. estamos falando é super importante. Eu falo que uma das coisas que, durante essa trajetória, né, da carreira do meu marido, foi a mesma coisa. Meu marido foi um pai, assim, muito presente, marido presente, sabe? Então, agora que ele está na reserva, eu vejo porque muitos que chegam, não só militar, né, mas todos que chegam a aposentar, vão para a reserva, tem muitos que desconhecem a família. Desconhecem a família. Quando volta para o convívio da casa, aí que começa talvez os problemas, né? Tem alguns que têm o problema da saúde mental durante a carreira, com tanta dificuldade, e outros vão ter pós-carreira, porque vão conviver com uma família que não conheceu, não teve contato com o filho, passou-se o tempo não volta atrás. Então, nós estamos aqui falando da importância que é, né, levar todas as coisas junto, levar o trabalho junto, levar a família junto, porque a família ajuda, né? Um clima bom ajuda esse militar. E agora vamos para a quarta dica, né, Coronel? Mais uma dica aí que o senhor tem a nos dar aqui para a saúde mental do militar. Assim, uma dica que tem que transitar paralelamente é a atividade física, e aí eu trago com isso outras coisas de investimento que elas têm que ser intencionais. Atividade, porque o militar, depois que ele forma nas diversas academias, ele, Uhum. como não é mais, e pior, essa geração agora está muito pior, porque você já não tem mais aquele tempo que eu tive na minha época de ter horários dentro do horário de serviço para atividade física. Hoje não. Hoje você vai para os testes, só para os testes, Uhum. os treinamentos, etc. E ali você tem que passar no teste de aptidão física. E você tem que se virar lá fora. Beleza. Isso está certo? Tá, porque nós temos que dedicar ao serviço. Não temos que tirar tempo de serviço para fazer uma atividade física. Ok, compreendi. Mas aí entra uma questão pessoal. Eu tenho que tomar uma decisão para a minha vida. Como nós dissemos no início, isso não vale só para o servidor militar ou das forças de segurança. Você que está nos assistindo tem que entender que a atividade física já não é mais aquela coisa, eu vou pensar em fazer. Você tem que fazer. Uma atividade física regular, de qualidade, aliado a isso, uma boa alimentação. E também um sono de qualidade. Um sono de qualidade. Essas três coisas aliadas, elas vão te trazer benefícios que a gente chama na palavra de Deus de shalom, que é o bem-estar total. Então, Uhum. e aí é questão de disciplina, Ana, não tem saída. Com A vida é disciplina. certeza. Se deixar para o meu corpo, eu não vou fazer atividade física. Mas É. pode preparar, pode saber, 11 horas da manhã não precisa tentar me achar, eu estou dentro da academia. E no Uhum. sábado à tarde eu estou lá jogando bola com a molecada de 15, 16, 20 anos, correndo igual eles, das minhas condições. Verdade, Coronel. É isso que mantém mesmo, mantém a saúde. Você tem que ter foco, você tem que ter um objetivo. O meu objetivo é sábado, lá no meu futebol, lá com a igreja aqui,
eu poder chegar lá e correr com a meninada. E finalizar e terminar cansado sim, mas terminar junto com eles. E aí durante a semana eu vou para dentro da academia, entendeu? Uhum. Alimentação balanceada, boas noites de sono. Então tudo isso, ó, eu quero dar uma dica, o que vai acrescentar isso daí? O que você tem que colocar diante dos seus olhos antes de dormir? A psicologia, a psiquiatria fala, olha, nós temos que diminuir a luminosidade antes de dormir para gerar Uhum. o nome, eu esqueci até o nome do que gera no organismo, para preparar para o sono de qualidade, e talvez você não esteja fazendo isso. Talvez você tenha focado ali no celular, aquela luz zona na sua cara, antes de dormir, aí o sono já perde a qualidade, e a gente, daí uma noite, eu conheço a melatonina, a Vivi ajudou nós aí, acabou de cair aqui. Gera a melatonina. Glória a Deus. E a gente, eu brinco muito isso com a minha amada, né? Minha amada, minha esposa. Ela precisa de 8 horas de sono, bem dormida. Se ela não dormir 8 horas, no outro dia ela não é a mesma pessoa. Então eu sei disso, a minha condição é diferente dessa. Então eu cuido bem dela, deixo o quartinho bem escurinho para ela, não deixo barulho, fazer barulho, não deixo nada interferir o sono dela, porque eu sei que ela, dormindo às 8 horas bem dormida, no outro dia ela tá uma bênção, e isso é maravilhoso, porque aí nossa convivência também melhora, nossa convivência fica de qualidade. Então, atividade física regular, alimentação balanceada e boas noites de sono, elas se juntam numa quarta dica aí, que eu gostaria que você fizesse algum comentário aí, ou algum escrito que foi colocado aí. Não, isso mesmo, coronel. Essa dica que o senhor deu é, nossa, fundamental, né? São coisas tão básicas, né, que o nosso próprio corpo oferece. Eu quero ler aqui o comentário do César. Eu acho que ele chama César Augusto. Ele colocou aqui um pouquinho atrás, ele colocou: obrigado, comandante. Sua fé, seu exemplo, sua abertura para ouvir o outro e seu tratamento humanizado aos subordinados te fez exemplo de gestão de pessoas e muitos comandantes. Isso mesmo, que bom, viu, coronel, que eu convidei a pessoa certa. Falando aqui. Aqui também teve outra participação aqui, Salles. A família não conhece o pai de família, mas o militar. Isso mesmo, a gente estava comentando, né? O quanto que o militar precisa ter essa consciência, levar a família junto com a carreira, não deixar uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. A Vivi, que nos ajudou, né? Colocou aqui que live muito boa. E o Bruno colocou, na minha época de academia, nas aulas de educação física, o professor colocava música de relaxamento e louvores. Excelente atitude. Não sei a patente hoje, mas ele era da Polícia Militar de Minas Gerais, Rocha, ele lembra até hoje, né? Desse cuidado que tem que ter com a meditação, né? Então, é a meditação, o exercício, o sono, né? É fundamental. E a última dica aí, coronel, qual que é? Não como última, né? Não pela ordem aí, nós colocamos É, 5 dicas, não por ordem, mas são 5 dicas necessárias. Qual que eu, seria a assim, última? eu coloco essa dica como uma dica que independe da nossa questão de religião e denominação, nós precisamos falar com o papai, né? Porque Uhum. Deus é o nosso Criador. E ele ainda deixou para nós um manual do, do, do montador, né? O manual do fabricante, né? Que é a Bíblia Sagrada. Então, assim, é muito importante você ter um tempo de qualidade. Eu chamo isso de TQSD, tempo de qualidade a sós com Deus. Eu, quando fiz o projeto da atual casa que eu moro, lá em Tupaciguara, eu fiz questão de fazer um quartinho de guerra para mim, separadinho, bem longe do meu quarto. A minha esposa dormindo lá tranquila, ela não escuta nada do que eu falo lá, das minhas lives, das minhas orações, do meu momento devocional. E, e isso eu julgo muito importante, porque esse tempo de qualidade a sós com Deus é a hora de você falar com o seu melhor amigo, que vai fazer toda a Uhum. diferença. A partir daí, todas as demais coisas serão acrescentadas. E não ter medo de passar por profissionais de saúde. No programa Plenitude, nós não impedimos, pelo contrário, nós colocamos dentro do programa os médicos, os psicólogos, e todos eles imbuídos da mesma missão de restauração dos militares,
nós alcançamos muitos, e até hoje os psicólogos louvam a Deus pelo que eles viviam naquele tempo, os médicos também, e eles empenharam muito porque saíram da posição de conforto e estavam precisando desse negócio, porque apesar do profissional de saúde ser um oficial, um tenente, um capitão, eles ficam sob a tutela do comando. E quando o comandante entra na visão, como Deus me instruiu para isso, a coisa se tornou um ambiente da graça de Deus. Então foi muito proveitoso. E a última dica aí, que ela fica envolvendo todas as demais dicas, realmente é um tempo de qualidade em oração. Você não fala com alguém, tem muita gente que tem dúvidas sobre oração, viu, Ana? Você não fala com alguém, eu estou aqui conversando com a Ana. Do mesmo jeito eu falo com Deus. O negócio é meio louco mesmo. Você fala com uma pessoa que você não vê e fala com uma pessoa que já sabe que você vai falar, mas tudo bem, você fala porque isso é uma instrução. E que o Senhor está colocando, né, completa o que nós estamos aqui colocando de dicas fundamentais. Por quê? Quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de saúde mental, né? Mas antes de ser mental, precisa ter saúde. É Para ter verdade. saúde, até pela Organização Mundial da Saúde, ela fala que saúde não é ausência de doença. Saúde é quando você tem um bem-estar bio, psico, social, familiar, financeiro, é você estar bem em todas as áreas. E a última, que é a Organização Mundial da Saúde ele incluiu a espiritualidade como fazendo parte da saúde. Então, a espiritualidade, ela é um componente necessário para se ter saúde. Então, nós estamos falando, nós aqui somos cristãos, então nós buscamos a nossa espiritualidade acreditando que isso que nos traz toda a vida. E eu até um testemunho mesmo do coronel, né? Viram aqui na live pessoas que acompanharam. Então, o diferencial do coronel talvez seja essa espiritualidade que sempre foi desenvolvida. Porque a gente, quando vê a espiritualidade desenvolvida na vida das pessoas, as pessoas são muito mais disciplinadas. Quando a pessoa vive uma espiritualidade saudável, quando a pessoa vive uma espiritualidade saudável, autêntica, verdadeira, são pessoas respeitosas, são pessoas que não fazem diferença de uma pessoa com outra, não tem um preconceito, é uma pessoa que tem amor pelo trabalho, são éticos, né? Tem uma rotina de vida, as práticas, cuida do corpo, não vê o corpo como qualquer coisa, né? Então, assim, a gente vê que a pessoa que desenvolve também a espiritualidade, ela melhora muito a porcentagem da vida dela, da saúde dela. Então, o coronel colocou como espiritualidade, eu reforço mesmo que a espiritualidade ajuda demais. E como militar, coronel, eu lembrei aqui de uma das lives que eu assisto por aí, eu lembro de um médico, psiquiatra, e ele até nem, não estou lembrando o nome dele aqui, ele falou de armas. Então, como o senhor é militar, eu vou até te dar essa dica também para o senhor. Ele fala das armas que nós temos que ter. Então, ele pegou, fez um acróstico com a palavra armas, que são as armas que nós temos que ter. Então, o senhor estava falando aqui, eu estava lembrando dessa live que ele falou, e eu anotei aqui na minha memória, eu falei, é muito legal. Nós temos que ter as armas, né? E como militar usa armas, né? Vamos colocar aí. Armas, o primeiro A, alimentação. O R, né? Do R, da arma, relacionamento. A gente tem que ter boa alimentação, R de relacionamento. O M, o outro M de arma, meditação. Que cai no que o senhor falou da espiritualidade. Que a gente precisa meditar em coisas boas. Quem é cristão medita geralmente na Bíblia. O outro A de armas, atividade física. Então, a pessoa está armado com esse acróstico. E o S, completando mesmo o S, o sono. A pessoa precisa ter um sono de qualidade. Então, acho que a palavra armas representa muito das dicas que nós falamos aqui, né? Porque o R de relacionamento vai envolver o relacionamento com amigos, relacionamento com a família. Então, nós queremos, né, que nem todos aqui são militares, mas para os militares que usam armas, as armas melhores que você possa ter são essas 5 armas aí, né? Que nós podemos combater a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, né? Para a gente ter uma qualidade. Então, finalizando aí, coronel, quero agradecer muito esse tempo precioso que o senhor dedicou.
né, para nos dar essa atenção, essas dicas que o senhor deu, a experiência que o senhor contou, muito mais do que contar a experiência, é o testemunho que o senhor tem, né, como militar que soube levar o trabalho e levar a família e mantendo assim, né, a sua saúde emocional, mental, espiritual. E eu queria que o senhor deixasse aí as palavras finais, né, as considerações finais aí para a gente ir se despedindo. Glória a Deus. E o interessante é que nada foi inventado, né? O Augusto deu testemunho lá do 14º Batalhão, onde nós tivemos a oportunidade de viver Verdade, também. Muito bom. Para assim, o último aspecto, né, só reforçando também a questão da recreação, né? Quando eu falei o tempo, eu tenho um tempo de qualidade, eu invisto isso inclusive na comunidade que eu pastoreio. Nós temos um momento de ter o voleibol entre a Irmandade, o futebol, e eu tenho uma certa feita nós fizemos um seminário, eu convidei um amigo meu, e esse seminário ia ser aula magna na sexta-feira à noite e as demais aulas no sábado à tarde e à noite. Eu convidei ele para ministrar uma palestra sobre gestão de tempo no sábado. Ele falou, Ramalho, ó, eu vou abrir mão para você, porque eu sou adventista do sétimo dia. Ele falou assim, eu falei assim, como assim ser adventista? Não entendi. Ele falou, é porque o sábado eu guardo para ficar com a minha família, então eu não marco agenda. Aí eu falei com ele brincando, então eu sou adventista do sexto dia, porque a sexta-feira eu separo para sair com a minha esposa, para a gente sair, para a gente estar junto, para a gente estar em casa junto, só eu e ela. Então, assim, brincando ou não, esse tempo de qualidade de família, né? Porque às vezes você está envolvido no trabalho, ninguém está querendo dizer que você não tem que trabalhar aqui. Você tem que trabalhar, mas se envolva também com a sua família. Que Deus os abençoe. Obrigado, Ana, pela oportunidade. E a minha bateria do meu celular está acabando exatamente agora, tudo dentro do tempo certo. Que bom, E Coronel, que bom. por esse momento. Obrigado por tudo, viu? Nada. Eu quero ler aqui a mensagem do Bruno, tá agradecendo. Ó, como é ótimo ter pessoas assim como o Coronel Ramalho. As forças do artigo 144 precisam de gente assim. Parabéns, Coronel. E tem aqui também o Salles. Parabéns pela live. Os militares pedem socorro antes de ir para o trabalho e depois ao se aposentar. Excelentes tópicos. Sargento Valdir Rocha Salles, de Cáceres. Legal, né? Tá participando aí com a gente, está contribuindo, né? Nós queremos agradecer aí, Coronel, e aí você que está assistindo, gente que vai assistir depois, né? Eu vou deixar a live salva. Então, nós queremos agradecer e compartilhe com outras pessoas, principalmente com os militares, para guardar bem esses pontos, né? Inclusive, essa quarta atividade extra-corporação, né? Que foi a dica do Coronel, são atividades que a gente precisa. Ah, eu quero dizer assim, o militar, ele não é só militar, ele é uma pessoa humana que precisa de cuidados pessoais, precisa ter vida fora de quartel, precisa ter vida social, precisa ter tempo com a família, vida com Deus, né? E desenvolver a espiritualidade. Então, militar não é só militar. Quem tem que saber mais disso é o próprio militar, né? Que muitas vezes acha que a identidade dele é só a farda e isso é a primeira coisa que leva ao adoecimento aí mental, né? Ser gente como a gente. Então, Deus abençoe, fiquem com Deus. Agradeço muito, né, de compartilhar essas experiências. Um abraço, Coronel. Fiquem Outro com para Deus. vocês. Deus abençoe. Tchauzinho. Até mais. Tchau.